Buenas moçada, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Jonatas Rocha. Esse é o nosso canal Genética Crioula. Então, se tu tá chegando aí no canal pela primeira vez, te convido a bolhar a perna aí, fique conosco, né? Nosso canal aí tem o objetivo de falar sobre grandes cavalos da raça aí, grandes quadrijos, grandes matrizes também, um pouco de tudo, né? Depois, mais para frente, a gente vai estar abrindo um pouco mais aí esse leque do mundo do cavalo crioulo, né? Mas nossa primeira pegada aí é falar sobre esses cavalos, tá, moçada? A gente teve essa iniciativa aí devido a nossa próprio para nós mesmos, né? A gente teve bastante dificuldade aí de achar na época algumas informações assim que reunisse as informações, tudo que a gente precisava saber em um vídeo ou uma matéria só, né? Muito saltado assim, é um pouco aqui, outro pouco ali. Então a gente sentiu a necessidade, né? A gente teve essa dificuldade de achar, então a gente necessitou aí, achou que era necessário, né, fazer um canal que fosse mais trouxesse um pouco mais de informações, tá vendo? Então por isso a gente teve esse objetivo aí, né? E espero que esteja agradando aí a vocês, né? E então chegando agora, bolei a perna aí conosco, fique com nós aí, tá? O nosso canal, eu já tinha dito, né? Nosso canal a gente vai fazer um sorteio aí quando a gente chegar na marca dos 1000 inscritos, tá? Falta pouco, mas a gente vai sortear aí, então eu tô trazendo aos poucos os detalhes, tá? Vai ser um filho delanteiro. Eu abria no vídeo passado essa informação. É um filho do grande delanteiro, BT delanteiro. E hoje eu vou trazer alguns detalhes sobre a mãe desse cavalo, tá? É uma mãe da marca Santa de Vires, tá? É uma égua também aí, filha do freio de prata Quero de Santa de Vires. E uma neta, então, do J.A. Cartucho, né? Um baita sangue, então, tem esse quadrijo aí que nós vamos estar concedendo essa cobertura. Tá bueno, moçada? Então, mais vídeos para frente a gente vai trazendo mais informação ainda. Então, o vídeo de hoje é sobre o grande Santa Elba Comediante, um grande cavalo aí que fez um baita de um legado, né, lá na cabanha da Butiá. Então, hoje o vídeo é sobre esse grande cavalo aí. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, mais uma vez, e vamos assistir esse vídeo, moçada. Cavalo bom não são aqueles que ganham, mas sim aqueles que produzem produtos iguais ou melhores do que ele mesmo, né? São palavras aí do grande Gilberto Loureiro de Souza, né? E o cavalo que a gente vai falar hoje, né, Santa Elba Comediante, se encaixa perfeitamente nessas palavras. Então Marcelo Bertagnoli aí conta em entrevista que aos 7 anos de idade ele teve aí o seu primeiro cavalo aí. Não era um crioulo, mas se tratava de um mestiço, né? E aos 10 anos de idade, então, o Marcelo teve o seu primeiro contato aí com a raça crioula. Foi quando o seu pai, o Ronald Bertagnoli, ele teve a iniciativa aí de começar a criar cavalos crioulos lá na Butiá. Então Marcelo, aos 13 anos de idade aí, foi para o Chile para aprender mais sobre cavalo, né? Sobre o manejo, sobre tudo mais. Aí o Chile, que sempre foi uma referência aí de bons cavalos, né? Então o Marcelo, com essa empolgação, seu pai sempre apoiando, né? Como ele mesmo diz, seu Ronald sempre apoiou o Marcelo, então manda ele para o Chile aí para aprender mais, para vir um pouco mais técnico, né? E além de Marcelo ir para lá para aprender, né, sobre o manejo, sobre tudo que envolve o cavalo crioulo, ainda deixou uma missão aí para o Marcelo, que ele fosse para lá e achasse também, né, um reprodutor por lá que pudesse servir aí a cabanha da Butiá. Então Marcelo fica 60 dias no Chile com seu Ramon Cademil Moraga, que é da cabanha Santa Elba, né? Então permaneceu por lá os 60 dias, né? Teve digamos, um bom aprendizado lá, né? Um intensivo, né? Digamos assim. Ficou morando lá, né? Então aprendeu bastante num espaço de tempo até curto, né? 60 dias.
mas viveu ali aqueles 60 dias intensamente, né? Procurou aprender e realmente aprendeu, né? Um baita no ginete. E ficou procurando também esse garanhão, né? Esse reprodutor que o seu Ronald também deu para ele essa missão, né? Então ele ficou, além de aprender na cabanha, ficou procurando esse cavalo, né? Então o próprio Marcelo em entrevista fala que ele viu bastante coisa lá. Tinha uma demanda, uma oferta muito grande no Chile naquela época de bons cavalos, de bons padrijos, né? Ou futuros pais de cabanha. Então Marcelo viu bastante coisa lá. Então Marcelo retorna aí do Chile, né? Volta para o Brasil, uma bagagem aí de conhecimento muito bom e com um cavalo já em mente, né? O seu pai, o seu Ronald pergunta, né? Sobre o cavalo, se ele achou algum cavalo que pudesse vir para cabanha. E ele diz que viu muita coisa lá, viu bastante bicho lá, mas o cavalo que tinha que vir para o Brasil, especificamente aí para a cabanha da Butiá, era o Santa Elba Comediante, né? Marcelo conta que conheceu o comediante lá no Chile aos 2 anos de idade. Ele tinha 2 anos de idade. Então, o comediante vem para o Brasil, né? Aos 3 anos de idade, no ano de 1991, tá? Para o município aí, então, de Passo Fundo, para a cabanha da Butiá, para virar aí um dos maiores e mais premiados aí também, como avô e pai também comprovado, Santa Elba Comediante. Então na época aí a cabanha Butiá, ela tinha entre 40 e 50 éguas de cria e todas essas éguas eram cobertas aí pelo Butiá Arunco. Então com a vinda do comediante aí, essas 40, 50 éguas aí foram todas elas colocadas com o comediante por 3 anos consecutivos aí, até para testar, para ver a produção desse cavalo, né? Então Marcelo conta também aí em entrevista que a produção depois do comediante, quando começaram a ser domados aí seus primeiros filhos e filhas aí, teve certeza de que foi para o Chile e fez a escolha certa aí. O cavalo começou a se destacar muito aí como pai. O Santa Elba Comediante aí nasce no Chile, né? Na cidade de Curicó, no criadeiro Santa Elba, né? No dia 23 de outubro de 1988, e o seu criador é seu Ramon Cademil Moraga, né? Então ele veio aí para o Brasil, né? O Santa Elba veio para o Brasil no ano de 1991, aos 3 anos de idade, para a cabanha da Butiá, comprado e importado aí então, portanto, pelo senhor Ronald Bertagnoli. O comediante aí é filho de Puchaura Esquinazo e Santa Elba Zarca. Bueno, agora eu vou passar as medidas aí do comediante, né? A foto na tela e traçando as linhas aí para nós acompanhar, tá vendo? Então ele tinha 1,40 de altura, 1,75 de tórax e 19 centímetros de canela. E a sua pelagem é preta. Então o comediante, tá? Ele foi um cavalo aí que ele participou de provas, tá? Então eu vou passar aqui o histórico de premiação do comediante, tá vendo? Então vamos lá. Então esse é o histórico aí de premiações do Santa Elba Comediante. Mas foi pela performance dos seus filhos e filhas aí que lhe rendeu o apelido então de cavalo motor, pela excelente qualidade dos seus animais, mas por mais ainda pela força desses animais, pela explosão também, uma pegada forte. Esses animais não se entregavam, sabe? São animais que não se entregam, animais de muita resistência, muita força, parece um motor mesmo. Então, Santa Elba Comediante ficou aí carinhosamente conhecido aí como cavalo motor. Então, o comediante aí deixou um total de 106 filhos premiados, tá? Agora eu vou falar alguns deles aqui, tá? Talvez os mais conhecidos aí, é só para refrescar mesmo a memória, né, pessoal? Que realmente são 106 animais, né? Não tem nem como falar todos aqui, mas é só para lembrar um pouco aí o pessoal, né? Então vamos lá. Foi a Butiá Leopardo, tá?
ele foi freio de prata e bocal de ouro em 1999. Vou virar minha cola aqui. Butiá Jurerê, que foi freio de prata da FIC no ano de 2000 e freio de ouro no ano de 2001. A Butiá Luiza, que foi freio de prata em 2001, foi bocal de prata em 2001, foi freio de ouro em 2002 e freio de prata da FIC aí em 2003. Então, Pampa de São Pedro foi campeão potranco menor na Expo Inter de 2005, campeão cavalo menor na de 2006, terceiro melhor macho na Expo Inter de 2006, bocal de ouro em 2009, freio de prata em 2009, freio de ouro em 2010 e freio de ouro da FIC em 2012. E depois a KT Minha Avó foi freio de ouro da FIC em 2009. Então esses são alguns filhos, né, do saudoso aí, do grande comediante. Então o comediante também deixou aí um total de 859 netos premiados, né, da mesma forma, né? Eu não vou falar os 859, né? Mas eu vou falar alguns aqui, tá vendo? Então vamos lá, começar aqui. O Balaqueiro do Nono Ai, que foi freio de ouro de 2012 e freio de prata da FIC de 2015. O Osorno de Itaó, um grande campeão do passaporte de Pelotas e finalista do freio de ouro. A Butiá Zagai, finalista do freio. A Entonada da Maior, finalista do freio e da morfologia da Expo Inter. Feiticeira do Tarumã, finalista do freio. Então são alguns netos aí do comediante, né? É muito animal, né? Realmente o cavalo é um grande padrinho mesmo, né? Deixou muito, muito bicho bom mesmo. Então, Santa Elba Comediante, né? Não tem como não ser, né? Registro de mérito, depois desses belos exemplares que a gente citou aqui, entre filhos e netos. Então, Santa Elba Comediante, ele ocupa a 12ª posição aí no ranking do registro de mérito da ABCC. Então, somando aí um total de 1.431,5 pontos, né? Então, 558,5 são pontos morfológicos e 877 pontos são pontos funcionais, tá vendo? Então agora, moçada, vou fazer aquela avaliação morfológica, né? Deixar uma foto dele aí na tela. Vamos acompanhar juntos aí então e vamos ver as qualidades aí do comediante. Então, como já dá pra ver aí, né? É um cavalo com a frente bem leve, né? Uma boa paleta, um posterior muito forte, né? Muito forte mesmo. Um cavalo aí de bastante selo racial, né? Tu olha, tu já vê de cara, né? Que se trata de um crioulo, né? Então, já dá pra notar aí que olhando assim, quando bate o olho, já dá pra ver que se trata, né? De um cavalo diferente aí do que estamos acostumados a ver, né, moçada? O comediante, né, ele já é um cavalo bem mais leve, né? É um pouco mais curto, né, do que o do habitual, né, que a gente está acostumado a ver. Os cavalos de hoje, né, que são mais retangulares um pouco, né? Mas o comediante, ele tem tudo aquilo que é preciso, né, para que seja, né, um cavalo funcional, né? A morfologia dele é muito mais para um cavalo funcional do que uma morfologia de estética, tá, moçada? Então, moçada, o que um cavalo aí funcional precisa, tá? Que é aquilo que a gente tava comentando do comediante, tá? Esse cavalo, ele precisa de uma frente leve, tá? Uma frente bem leve, que é para dar agilidade aí aos movimentos, tá? E um motor, né, para empurrar essa frente, né? Que seria aí um posterior forte, né? Uma descida de perna bem potente, né? E isso dá para avaliar, dá para a gente olhar aí. Isso o comediante tem, né? Tem bem marcado aí, tá? Então,
a garupa dele ali, vamos voltar ali, vamos analisar. A garupa dele, ela tem um ângulo um pouco mais inclinado do que a gente vê, tá? São aquelas garupas mais planas, né? Mas as principais características, né, para uma morfologia funcional, o comediante tem, né? Com certeza. É um cavalo muito mais funcional, né, moçada? O comediante, ele, como indivíduo, né, ele não se destacou muito nas morfologias, mas em compensação, na função, o cavalo realmente tem bastante descendente. E ele mesmo também foi um cavalo que teve competições, aí, como a gente mostrou, né, o histórico dele. Então foi um cavalo muito mais funcional, tá, moçada? E isso ele tinha mesmo, bastante, tá? Então, moçada, esse ângulo de garupa mais inclinado, tá? Tem uma entrevista aí do Rodrigo Pi, né, que ele fala exatamente sobre ângulo de garupa, né? E o Rodrigo o Rodrigo Pi fala que alguns criadores aí buscaram, né, selecionar animais com garupas mais planas. E isso diz que o Rodrigo falou que isso preocupa ele, né? Mas por que preocupa ele? Porque esteticamente, né, moçada? Esteticamente, né, aquela garupa plana, um animal que está competindo na morfologia, tá? Na morfologia, essa é uma garupa mais bonita, tá? Uma garupa mais que realmente chama mais a atenção, né? Mas, segundo o Rodrigo, né, e a gente viu, acabou de falar isso sobre o comediante, essa garupa mais plana, ela atrapalha aí o animal, o cavalo que vai competir em função, tá? Ela tem uma certa, ela atrapalha, né? Ela tem uma resistência e o animal não consegue desempenhar bem a sua função por causa dessa garupa plana. Ele não consegue esbarrar muito bem, tá? Não que ele não esbarre, tá? Daqui a pouco vocês vão ver um animal esbarrando, mas estudos, tá, moçada? Isso aí, que animais com garupa plana, eles têm um pouco de dificuldade de esbarrar, fazer o giro no seu próprio eixo, né? Coisa que uma garupa mais inclinada, o cavalo que tem a garupa mais inclinada, esteticamente é mais feio, mas por outro lado, ele não perde nada na função, tá? Essa garupa mais inclinada proporciona para o animal facilidade na hora de esbarrar, na hora de fazer o giro sobre o eixo, né? O giro na pata, né? O giro sobre o seu próprio eixo, né? Então essa garupa mais inclinada, ela facilita, tá, moçada? Então, moçada, para quem viu aí, lembrem lá daquele vídeo do cartucho, né? Onde eu falo, né? Onde a gente comenta aí, até dá para deixar uma foto aí do cartucho, para vocês olhar aí, para quem não viu o vídeo, né? Mas para quem viu esse vídeo, vai lembrar disso que eu vou falar agora, né? Então, lembrem lá daquele vídeo, né? Lembrem lá do vídeo do cartucho, onde eu comento, né, que ele tem essa garupa levemente inclinada, tá? Que é exatamente o que o standard racial prescreve, tá? Essa garupa dele é exatamente assim, é levemente inclinada. Ela não é plana e também não é inclinada, num ângulo tão para baixo, né? Ela é levemente inclinada. Então a raça, ela procura eliminar os extremos, tá? Aquela garupa plana demais, né? Parece uma tábua, e aquela garupa muito caída, né? Então a raça prefere não, ela tenta equilibrar, tem que haver um equilíbrio aí. E essa garupa do cartucho é a garupa exatamente como tem que ser, tá? É o que o standard racial lá descreve, essa garupa aí, tá vendo, moçada? Então, Santa Elba, comediante aí, foi colocado à venda no leilão da Butchar, né, no ano de 2011, aonde a Cabanha aí disponibilizou 2 dos seus garanhões-chefe aí, digamos assim, lá da Cabanha, que foi o Butchar Olodum e o Santa Elba comediante, né? O comprador aí, ele poderia escolher entre um ou outro, né? Aquele que fosse escolhido ia ser vendido, né? Lógico. E o outro voltaria para a Cabanha, para Butchar, para continuar o seu trabalho lá na Cabanha. Então, o cavalo escolhido
foi o Santa Elba Comediante, né? Ele foi vendido 100%, tá? Mas porém em cotas, né? Então os compradores aí na época criaram um condomínio comediante, né? Foram vários compradores, várias cabanhas aí, e o valor aqui foi um valor bem expressivo na época, né? Acho que foi, eu tenho o valor anotado aqui, foi o valor de 1,75 milhões de reais, tá? Então foi um dos cavalos, na totalidade, né, de 100%, foi um dos cavalos mais caros aí da época, né? Acho que até nos dias de hoje aí, um cavalo bem caro saiu na época aí o Comediante. Então Santa Elba Comediante aí morre no dia 23 de setembro de 2011, aos 23 anos aí. Se eu não me engano, foram 7 meses após ter ocorrido o leilão, né, que foi vendido. Deu uma complicação aí no Comediante e ele morreu lá no hospital veterinário do Aras de Santa Ana, na cidade de Bagé. Então, cavalo motor aí, o grande Santa Elba Comediante, deixou uma genética funcional aí muito grande mesmo aí, para que criadores aí pudessem, né, através de seus descendentes, agregar essa carga genética aí no seu plantel, né? Então, com certeza esse motor ainda vai empurrar a raça crioula muito para frente ainda, vai impulsionar, né? Esse motor ainda vai impulsionar muito a raça crioula por muitos anos aí, com essa genética extraordinária aí que foi o grande Santa Elba Comediante. Então, moçada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado, tenha ficado ao gosto de vocês aí. Um cavalo realmente com uma história muito bonita, né? Uma história muito bacana aí, onde o Marcelo, aos 13 anos de idade aí, apostou naquele cavalo de 2 anos aí que ele viu lá no Chile, né? E realmente teve muito êxito aí, muita vitórias aí em cima da sua escolha, né? Que foi o Comediante. Então, agradeço vocês mais uma vez aí. Então, se tu, que eu falei lá no início, tu tá chegando agora aí no nosso canal, já bolei a perna, já te inscreve aí no canal, né? Já ativa o sincero aí também, que é o sininho do YouTube, né? Aqui a gente chama ele de sincero. E deixa aquele certinho aí para ajudar bastante a gente, né? E muito obrigado mais uma vez. Tá? No vídeo da semana que vem a gente vai estar falando aí sobre o BT Lucerro, grande cavalo aí, um dos descendentes aí do glorioso, do propulsor da raça, né? O cavalo que a gente já falou aqui também, do Lá Invernado Orneiro, né? Então vamos falar desse filho do Orneiro, que é outro grande cavalo aí. Então, moçada, muito obrigado, né? Que o Patrão Velho lá de cima nos permita estar junto novamente semana que vem. Fiquem com Deus e uma baita semana para todos nós, moçada.